Bom, boa tarde a todos. Meu trabalho tem o título grande e provisório de O Conceito de Perversão e Suas Possíveis Relações com o Crime, a partir da obra Três Ensaios da Teoria da Sexualidade de Sigmund Freud. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu fazia com a Letícia, porque a gente está nessa execução do primeiro capítulo e tal, mas daí eu achei que eu ia ter que fazer um resumo muito grande e ia perder muito do que é, principalmente esse dos três ensaios. Eu ia ficar fazendo um resumo dos três ensaios aqui. Então eu achei mais interessante, já que a gente chegou num percurso para esse trabalho, onde a gente começou, onde a gente quer chegar e aonde agora eu estou pensando que vai ser melhor ligar uma coisa a outra. Então é uma dissertação sobre a orientação do professor Eduardo, e o nosso problema de pesquisa é assim: partindo do texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, dois caminhos se apresentam em relação ao conceito de perversão. A perversão como traço constituinte da sexualidade humana normal, não patológica, né, colocando assim, e a perversão como patológica no psiquismo adulto. Dada então uma constituição psíquica perversa, podemos articular na obra de Freud relações entre perversão e crime. Aqui eu tive que, como que eu ia trabalhar essa questão de crime? Eu tive que escolher um viés, e seriam crimes de grande quantidade, crimes imbuídos de perversidade, crimes considerados hediondos. Então, estrutura perversa, crime hediondo, como que isso vai sendo trabalhado? Então, assim, após essa análise prévia, partindo dos três ensaios, admitimos a hipótese de que esse conceito pode ser aplicado tanto para as questões relativas à sexualidade, patológica e não patológica, como também para aquelas relacionadas à linguagem e ao comportamento humano, o que nos permite vincular o conceito tanto a uma visão estrutural como dinâmica, como na explicação de condutas ligadas a certos tipos de criminalidade, em particular de crimes considerados hediondos. E assim, quando eu escrevi o meu projeto aqui para o mestrado, meu trabalho era simplesmente perversão e crime em psicanálise. Zero foco, assim. Então, uma das justificativas até desse trabalho é porque qualquer livro, artigo, a maioria do que eu tenho lido de perversão, você começa até em Freud, mas é as 5 primeiras páginas para já cair em Lacan. Como se só Lacan tivesse falado da perversão. Então, o que a gente faz, principalmente nesse primeiro capítulo, é esse resgate da perversão na teoria de Freud, partindo justamente dos três ensaios, que é de onde começou, né? Então, nos três ensaios, então eu vou fazer justamente esse caminho, falando das aberrações sexuais, de quando o Freud toma esse termo da psiquiatria da época, que estavam sendo desmembradas, né? Os comportamentos sexuais da sociedade da época, o que era mais perverso, menos perverso, até era colocado assim, né? Os psiquiatras da época até colocavam o que era uma perversão maior e o que era uma perversão quase dita realmente da sexualidade normal. Então é isso. Então, como objetivos específicos, eu vou diferenciar esse conceito patológico, não patológico e tal. E para chegar nessa investigação se o criminoso é necessariamente um sujeito perverso ou não. O que me faltava era o miolo de tudo isso. E aí, providencialmente, né, o Eduardo falando hoje de metapsicologia, eu achei que um bom caminho vai ser fazer uma análise metapsicológica do conceito de perversão. Procurar resgatar bem, se eu consigo separar bem o que é tópico, o que é dinâmico, o que é econômico na perversão. Para daí chegar nessa, não necessariamente sexual, chegar nessa perversão mais como perversidade, um comportamento mais social, inclusive. É isso. Então, vou ler aqui brevemente o que seria uma introdução desse trabalho. Em Freud, o conceito de perversão tomado da psiquiatria tem seu desenvolvimento no decorrer de toda a obra, onde podemos apontar 3 momentos principais que se integram. Na obra Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, o eixo principal é a tida neurose como negativo da perversão. No artigo Uma Criança Espancada, 1919, Freud liga o masoquismo com a questão da identificação. E, finalmente, no Fetichismo, de 1927, Freud demonstra o caráter ambíguo do fetiche, que vai apresentar a recusa da castração e sua relação com a dissociação ou clivagem do ego. Então, eu pretendo também, no trabalho, depois diferenciar
esses termos, clivagem, cisão, vários termos que o Freud emprega, recusa, renegação, porque isso parece um pouco bagunçado em alguns textos, assim, para mim que estou lendo. Podemos diferenciar na metapsicologia freudiana duas diferentes acepções do termo perversão. Uma estrutural, referente ao caráter perverso e polimorfo da sexualidade infantil, e outra a partir do fetichismo, que dá conta de uma sintomatologia peculiar, desenvolvida pela recusa frente à castração. Nos ateremos aqui principalmente, então, ao texto 3 Ensaios, que é tido como livro inaugural de uma teoria inteiramente inédita da sexualidade humana, ao tratar principalmente das teorias sexuais infantis e sobre a disposição perverso-polimorfa, isso é, associada por Freud às condições de pré-prazer na sexualidade adulta. Foi um dos textos mais modificados do Freud, foi corrigido, alterado várias vezes entre 1905 e 1920, teve 4 edições lançadas e inúmeras notas de rodapé. Em cada uma delas, Freud introduziu então modificações, conforme foi aperfeiçoando sua teoria da libido, organizando o dualismo pulsional e desenvolvendo a sua concepção de narcisismo. Freud enfatiza aqui que a exposição de sua teoria é baseada nas observações de sua prática médica, e a elas a psicanálise busca acrescentar profundidade e importância científica. Através dessa obra, podemos verificar que vários fatores são dispostos em uma ordem determinada de precedência. Os acidentais têm prioridade, acho que o Eduardo até falou algo sobre isso. Os acidentais têm prioridade, ficando os constitucionais em segundo plano, ou seja, a ontogênese teria mais peso que a filogênese. Freud atribui ainda nesse prefácio, que eu peguei o prefácio da 4ª edição, que sua insistência na importância da sexualidade em todas as realizações humanas e a tentativa que ele faz de ampliar o conceito de sexualidade cria as fortes razões para as resistências contra a psicanálise. Então, a obra, sabemos, se divide em 3 partes. Ele vai tratar das aberrações sexuais, como eram categorizadas na época. Não vou me alongar nisso aqui, senão não vai dar. Então, as aberrações não estariam ligadas a uma doença mental, mas um estado infantil da própria sexualidade. Assim, em desenvolvimento normal, após uma intensa atividade sexual na infância, a neurose substituiria a perversão. Nessa mesma parte, Freud analisa outras perversões, fetichismo, sadomasoquismo, além de outras formas eróticas associadas à região bucal. Todas essas estão integradas a um quadro geral de funcionamento pulsional organizado em um conjunto de zonas erógenas. Dessa segunda parte, expostas as variações da sexualidade infantil, e que será depois em Freud a matriz da teoria da libido. A sexualidade infantil se organizando como o que Freud denominou disposição perverso-polimorfa, explicitando que essa leva em conta todos os alvos e objetos possíveis, não conhecendo lei nem proibição. E no 3º ensaio, Freud elabora um estudo sobre a passagem da sexualidade infantil para a sexualidade adulta, isso é, a puberdade, que daí ele vai tratar do complexo de Édipo, da instauração de uma escolha de objeto pautada, de modo geral, na diferença entre os sexos. Nesse ensaio há um capítulo sobre a libido, onde Freud desenvolve sua tese sobre o monismo sexual, destacando que a libido é de natureza masculina, ou seja, de essência viril. Freud estabelece o conceito de libido como uma força quantitativamente variável que poderia medir processos e transposições no âmbito da excitação sexual. Bom, acho que algumas partes aqui eu vou cortar. Nos seguintes textos que eu vou trabalhar ainda no 1º capítulo, então no artigo Uma Criança Espancada, Freud liga o masoquismo com a questão da identificação, enfatizando o caráter estrutural da fantasia masoquista perversa construída pelos neuróticos, e situa a gênese da perversão no complexo de Édipo, como uma das saídas. Freud constatou que a fantasia de espancamento, tão comumente relatada pelos neuróticos na clínica, eram apenas resíduos do complexo de Édipo, como ele coloca, cicatrizes deixadas pelo processo. Desse modo, abordou a existência de uma fantasia perversa na neurose, acreditando que, através do estudo da sua constituição, da constituição dessas fantasias, ele chegaria a conhecer a gênese da própria perversão. 2 anos antes da publicação desse artigo, Freud havia feito menção à presença comum de um traço perverso na neurose. Então, aqui uma frase de Freud: um outro traço de perversão raramente está ausente na vida sexual das pessoas normais.
Nessa época, Freud acreditava que o destino dado ao traço primário de perversão determinaria a formação de uma organização psíquica perversa ou neurótica. Ou seja, se ele fosse recalcado e dessa maneira substituído por uma formação reativa, ou se ele fosse transformado por meio da sublimação, estaríamos numa neurose. Caso contrário, resultaria numa perversão. Então já temos uma noção um pouco mais estrutural disso, né? Finalmente, o fetichismo. Freud demonstra esse caráter ambíguo do fetiche, apresentando a recusa da castração e sua relação ou clivagem do ego, com a dissociação ou clivagem do ego. Nesse texto, a perversão é apresentada de uma forma, já de uma constituição psíquica, motivada pela recusa da diferença sexual, ou melhor, pela recusa da castração. Assim, passamos a compreender a posição em que o perverso se coloca na relação com os outros indivíduos, que é isso que vai, para onde vai caminhar mais meu trabalho. O objeto, o outro, a relação, né? E, enfim. Aí, deixa eu cortar um pedaço aqui. Quanto tempo tem? 4 minutos. Mais 4 minutos. A sexualidade perversa para Freud é uma satisfação que, de alguma forma, descarrega parcialmente a excitação biológica sexual, através de mecanismos substitutos. Então, eu achei uma autora aqui, a Silvia Castro. Sua origem no impulso sexual biológico possibilita que ela adquira as características de um impulso biológico, sua inflexibilidade. E ela igualmente baseia, porém, em uma excitação que simula qualquer outra do organismo e assim repete vivências de satisfação, descarga da excitação do organismo, apresentando assim, daí, flexibilidade, plasticidade e indeterminação. Acreditamos que a perversão não deve ser confundida só com a pulsão, ou seja, considerada como uma manifestação do inconsciente liberta de qualquer recalque. Existem, segundo essa mesma autora, representações recalcadas na perversão, pois a recusa, o Verleugnung, não é o único mecanismo de defesa constituinte do aparelho psíquico, do seu aparelho psíquico. Assim, não se pode fazer uma aproximação direta entre perversão e perversidade, já que são duas categorias distintas. A primeira, perversão, diz respeito a uma dinâmica psíquica, a um funcionamento e organização particular do aparelho psíquico. E a segunda, a perversidade, um atributo subjetivo, que pode existir tanto na perversão, como na neurose, como na psicose. Porém, ao invertermos a pergunta, o autor de um crime perverso, aqui se colocando essa noção comum de perversidade, como nos casos dos crimes considerados hediondos, seria um perverso em sua estrutura psíquica, de acordo com a psicanálise? Então, eu achei uma outra autora, que é Marie-Christine Suzini, eu acho. A psicanálise destaca o autor e não o crime, pois para cada uma das estruturas, para cada um dos indivíduos, encontraremos modalidades de crimes decorrentes de sua relação com o objeto e com a satisfação. A autora vai diferenciar o crime perverso do sujeito para a psicanálise, que possui estrutura perversa. Portanto, um crime hediondo também poderia ser praticado, por exemplo, num surto psicótico ou por um neurótico. A principal divergência entre os objetivos da psicanálise e do direito penal, de acordo com Freud, daí falando mais da relação com a lei mesmo, né? Seria a falta de colaboração do sujeito. Freud coloca ainda em dúvida a aplicação do método psicanalítico pelos juízes, pela diferença entre as resistências que, no caso do criminoso e do neurótico, escondem a verdade. Se na neurose a resistência ao processo de elaboração é inconsciente, a resistência de um criminoso que, por razões óbvias, quer ocultar seu crime é consciente. Então, daí eu vou falar alguma coisa sobre criminologia e psicanálise. O Ferenczi mesmo tem textos, né, na época ele já trabalhava com isso, criminologia e psicanálise. Não necessariamente para fazer, como hoje, avaliação psicológica de um criminoso, né, como a gente acaba fazendo, às vezes, se for para essa área para atender. Mas sim para justamente conhecer motivações. Os textos do Ferenczi vão mais nesse sentido. Eu falo aqui que o Freud não se interessou especificamente pela criminologia em si, o que chamou a atenção dele foi o parricídio, que ele ligava ao complexo de Édipo e ao incesto. Então, mais um pedacinho cortando, que acho que eu já acabei ali. Trata-se, então, no presente trabalho, a partir do estudo do conceito de perversão na obra de Freud, de pontuar a aplicação subjetiva relativa ao crime. Então, buscamos analisar, de acordo com o arcabouço psicanalítico freudiano, se podemos ampliar esse conceito da perversão para além da sexualidade, ao indivíduo que, de certo ponto de vista, desconsidera a lei, até o limite de não haver nenhuma identificação com o outro, para que se possa avaliar a adequação ou não da sua resposta aos atos carregados de perversidade.
seus sintomas, motivações e escolhas do objeto de fé. Cada crime é único e esses aspectos aprofundados podem trazer a possibilidade de uma análise desse caminho, da fantasia à conduta dos perpetradores de crimes hediondos. Isso. Muito obrigado. Obrigada. Próximo.